Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar sobre a repercussão penal da falta de recolhimento do ICMS. E para essa conversa a gente chamou o nosso sócio de tributário, o Juliano Okawa. Obrigado. Juliano, recentemente a gente teve uma decisão do STJ que considerou crime a falta de recolhimento do ICMS. Isso foi uma surpresa? Foi sim uma surpresa, porque até essa decisão o nosso entendimento era que o mero inadimplemento tributário não era considerado crime. Com essa decisão mudou. Antes a gente entendia que tinha que ter fraude, dolo, uma situação que você estava mexendo na nota fiscal para considerar crime. E agora não mais. Simples recolhimento, falta de recolhimento já é crime. Desculpa te interromper, mesmo declarado e não pago é considerado crime. E qual que é o fundamento dessa decisão, Juliano? O fundamento é da apropriação indébita. O fato de você estar em posse de algo de terceiro e não devolver isso seria um crime de apropriação indébita. Então o que a lei determina é que você não recolheu o tributo no prazo que é descontado ou cobrado, isso é crime. O que é descontado e cobrado? Descontado, ele entende que é o tributo que é retido na fonte, exemplo, o salário que eu pago, eu deveria pagar o bruto, pago o líquido, porque eu retenho na fonte a parte do IR fonte e devo recolher para o governo. Se eu não recolho isso para o governo, isso é uma apropriação indébita. O problema do cobrado, ele está entendendo que o cobrado é quando eu repasso o ônus para terceiro, para o contribuinte de fato. Então, dentro do ICMS próprio, na sistemática de cobrança, na nota fiscal, sai um ICMS destacado. Isso é considerado que o fisco entende que eu estou repassando um ônus para terceiro, que está sendo cobrado, e, consequentemente, está falando que é apropriação indébita. E você falou que era o não recolhimento do tributo de terceiro. O ICMS não é um valor do próprio contribuinte? Isso, é um tributo, existe o ICMS-ST, que é de terceiros, né, que assim, a gente tem de terceiros, porque é que eu pago na cadeia, nas próximas etapas da cadeia produtiva, então isso é de terceiro, então se eu estou apropriando desse valor, efetivamente a gente entende que é crime, só que o ICMS próprio é do próprio contribuinte, ele é o contribuinte disso, é o sujeito passivo dessa obrigação tributária, e o que a gente entende que não poderia ser criminalizado, porque a mera não falta de pagamento é inadimplemento e não poderia ser considerado crime. Entendi. Então, atualmente, a prova de dolo não faz mais diferença? O importante aqui é que, sim, tem que ser demonstrado o dolo, mas o dolo é que o administrador da empresa tem a intenção de não recolher o tributo. Aí que tem que ser comprovado o dolo para ser considerado crime. Entendi. É o administrador da empresa que é o sujeito passivo, o que vai sofrer a pena. Isso. Quem pode ser ser sujeito do crime é o administrador da empresa que decide não recolher o imposto. Entendi. Faz pouco tempo teve uma decisão que tirou da base do PIS e COFINS, do cálculo, o ICMS. Você acha que essa decisão influenciou nessa decisão do STJ que criminalizou o não recolhimento de ICMS? Com certeza, essa decisão que tira da base de cálculo do PIS e COFINS o ICMS entendeu que não é faturamento a parte do ICMS, isso não é receita do contribuinte, sim receita do Estado. Por isso gerou essa confusão. Mas a gente não pode considerar isso como crime, porque crime, como eu te expliquei anteriormente, é quando eu aproprio de algo de terceiro. Aqui, na realidade, é um tributo que eu estou devendo, eu, contribuinte, estou devendo, então não pode ser considerado crime. Juliano, obrigada pela sua presença. Obrigado, foi um prazer, espero ter outras oportunidades. E na semana que vem a gente volta para mais uma conversa aqui no Madrona Talks.